Hoje, quinta-feira, dia 1º de dezembro, peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 21 e depois de 24 a 27. Naquele tempo diz Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje nos traz uma palavra muito dura e muito forte, mas que é necessário entendermos para que não cometemos mais o erro da imprudência. Se somente fizermos a leitura desse primeiro versículo, já seria o suficiente para gerar em nós um sentimento de preocupação, porque o próprio Jesus diz que nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. E aqui nós precisamos trazer para a nossa maneira de vida o que nós estamos verdadeiramente vivendo. Será que nós estamos vivendo como a palavra diz, dizendo Senhor, Senhor, e vivemos conforme aquilo que nós queremos? Vivemos conforme aquilo que nós acreditamos? Deixando de lado a vontade de Deus? Esse é um primeiro ponto. E se nós começarmos a se aprofundar um pouco mais e perguntar, Senhor, mas qual é a sua vontade? Então, entraremos numa etapa que é muito mais difícil, porque quando Jesus fala a vontade de meu Pai que estás nos céus, é seguir os seus mandamentos, é viver santamente. Porque o próprio Jesus diz que é necessário que nós sejamos santos, irrepreensíveis. E quando Jesus diz que todo aquele que faz a vontade de meu Pai, então nós estamos inseridos na vontade de Deus que Ele deixou para todo o seu povo na história da humanidade. Viver conforme a sua vontade é viver os mandamentos, é viver dignamente aquilo que se está se propondo a viver conforme a palavra de Deus. Não existe dois caminhos, só existe um correto e um que não é correto. E não adianta nós vivermos acreditando que simplesmente Jesus é misericórdia, Jesus é perdão, se não queremos viver conforme a vontade do próprio Pai que estás nos céus. Isso não é palavras de religiosos, fanáticos ou qualquer coisa assim. É palavra de Deus. Se acreditamos na palavra de Deus, é o próprio Jesus que nos diz. Não adianta nós ficarmos nessa vida chamando Senhor, Senhor, rezarmos, participarmos das santas missas,
fazermos caras de santo, mas se não fizer a vontade de Deus, que é Pai, não entrará no reino dos céus. E aqui Jesus, a partir do versículo 24, Jesus traz a semelhança daquele que é prudente e faz a vontade do Pai e daquele que é insensato, que não faz a vontade do Pai. E nós não podemos confundir, porque Jesus diz que se assemelha ao homem prudente, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E aqui nós não estamos falando de bens materiais, nós estamos falando de ação, de realizar a vontade de Deus, que é Pai. Quantos de nós preferimos ficar a partir do versículo 24 e dizer somente que a minha casa é construída sobre a rocha? Coloca sua confiança numa construção, coloca a confiança nos muros de pedra, nas paredes de concreto, para garantir que nada vai afetar a sua vida. E não é isso que nós vemos. O que Jesus quer dizer é que se você é uma pessoa prudente e fizer a vontade de Deus, a sua vida será inabalável, porque o Senhor há de proteger, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. Insensato aquele que diz Senhor, Senhor, e que não faz a vontade de Deus, pois a casa da sua vida é como uma areia que corre sobre as mãos dele próprio e que não traz segurança alguma. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos traga o discernimento, a coragem e aumente a nossa fé para vivermos como o homem prudente e construir a nossa casa sobre a vontade de Deus, para que então, fazendo a sua vontade, nós possamos chamar Senhor, Senhor e fazer parte do reino dos céus, do reino que foi preparado pelo próprio Jesus Cristo, para que nós possamos viver eternamente na glória. Que Deus abençoe a todos, tenha uma excelente quinta-feira e um santo mês de dezembro. Até amanhã.